Ação e Reação, capítulo 15, anotações oportunas, parte 1. Nós vimos no nosso último encontro, nós encerramos aí um pouco lá da casa de Marcela e Ildeu. Nós podemos compreender um pouco mais da história daquela família, do que aquela família estava vivenciando. De mais uma vez, Ildeu se sucumbindo aí, né, desistindo de uma missão e mais uma vez caindo, escorregando no mesmo erro de uma outra encarnação, né? Ou seja, da encarnação passada. No capítulo 15, André Luiz começa da seguinte maneira: os problemas do lar de Ildeu ofereciam-nos ensanchas a preciosos estudos no terreno puro da alma. Ele está dizendo o seguinte, olha, lá na casa de Ildeu tinham muitos problemas, né? Que poderia nos levar a preciosos estudos. Ali tinha várias sistemáticas que nós poderíamos aprofundar ainda mais e aprender, ou seja, tirar proveito daquela situação, né? É muito comum que quando a gente vê determinada situação, a gente faça as reflexões sobre ela, né? Não no sentido de julgar o outro, né? O erro do outro, ou o que está vivenciando o outro, mas no intuito de pegar essa teoria e a gente fazer o quê? Trazer para a nossa prática, né? Trazer para a prática no seguinte sentido, olha, eu preciso refletir sobre esse ato para que, se talvez eu passe uma situação parecida como essa na minha vida cotidiana, eu posso pelo menos ter o princípio ao qual eu devo seguir. Se eu vou seguir, é outros 500, né? Porque a gente sabe, na condição que nós estamos, a gente escorrega e erra muito. Mas eu preciso tirar proveito dessa situação, né? Eu preciso trazer comigo esse princípio. Por quê? Porque se eu trago comigo um princípio e eu não aprendo sobre ele diante daquela problemática que me passa, o próprio universo, a minha própria caminhada, porque isso está em mim, e o que está em mim é como imã, atrai o que está do lado de fora, o que vai acontecer? Eu vou passar de novo aquela situação até eu aprender, né? Até que nós possamos aprender. Então, quanto antes eu aprender, melhor. Então, vamos ver o que a André está dizendo aqui, logo em seguida. Em razão disso, de volta à mansão, em companhia do assistente, valíamos do tempo para buscar-lhe a opinião clara e sensata acerca de momentosas questões que nos esfervilhavam a mente. Então, eles estavam ali, eles estavam na terra, na casa de Ildeu e Marcela, retornam à mansão da paz e estão ali conversando sobre as problemáticas que eles encontraram, né? Tentando colocar aí as reflexões em dia, o que eu posso trazer para mim? Hilário foi o primeiro a quebrar a longa pausa, indagando. Meu caro Silas, não temos ali, no caso de Roberto e Marcela, um quadro autêntico do chamado complexo de Édipo, que a psicanálise freudiana pretende encontrar na psicologia infantil? Nosso amigo sorriu e disse: o grande médico austríaco poderia ter atingido respeitáveis culminância do espírito se houvesse descerrado uma porta aos estudos da lei de reencarnação. Infelizmente, porém, atento à pragmática científica, não teve bastante coragem para ultrapassar a observação do campo fisiológico, rigidamente considerado, imobilizando-se, por isso, nas zonas obscuras da inconsciência, em que o eu
enclausura as experiências que realiza, automatizando os próprios impulsos. Ele fala o seguinte, olha, Freud, ele teria conseguido ir muito mais além, e não só ele, como todos os outros que está aí, né, com um olhar atento para a ciência em desenvolvimento, né, de vários pontos, de vários princípios, trazendo problemáticas, dentro dessas problemáticas, trazendo soluções, dentro daquilo que a ciência consegue explicar, né? Ele teria ido um pouco mais além se ele tivesse estudado também o espírito, se ele também tivesse estudado a questão da reencarnação, ele entenderia que muitas experiências que nós realizamos através das reencarnações, né, automatizam os nossos próprios impulsos. O que é isso? Embora nós sabemos e não estamos colocando aqui em voga de maneira alguma a questão da personalidade de cada um, né? O indivíduo nasce, desenvolve-se a sua personalidade, mas com o olhar agora, olhando para a questão espiritual, nós sabemos que quando uma criança nasce, aos nossos olhos criança, mas aos olhos espirituais da doutrina espírita ao qual nós seguimos, ali existe o que? Um espírito antigo. Um espírito antigo que já passou aqui várias vezes, né, por essa terra, ou já reencarnou em outros lugares várias vezes, mas nós não podemos ignorar que é um ser em constante aprendizado e desenvolvimento, assim como nós. Então, ele tem lá no íntimo, lá vamos dizer assim, temporariamente no seu inconsciente, ele tem uma formação. Né? Ele tem um psicológico formado e que à medida que vai crescendo, ele vai se desenvolvendo ou vai fazendo o quê? Aflorando, deixando à mostra. Os pais conseguem ir modelando, né, essa personalidade, daí a importância dos pais ajudando os filhos, né, na questão da formação, né? Ou de aparar aí as arestas, né? Criar, ter uma personalidade. Então, assim, nós não podemos ignorar que ele já veio com uma personalidade, um momento ela vai aflorar, mas que nós podemos ajudar a corrigir, a endireitar, a colocar no caminho. E que a partir de um certo tempo, com uma personalidade formada, muito difícil é se modificar, a não ser que a gente vai fazendo o quê? Apanhando da vida, né? Porque a vida muito nos ensina. Às vezes as pessoas que têm uma personalidade muito difícil, às vezes a vida a coloca diante de determinadas situações que ela é obrigada a se lapidar, até mesmo por uma questão de sobrevivência para dentro de um ambiente ao qual ele está inserido. Mas nós precisamos entender que nós somos o quê? Um só. Vários corpos nós já utilizamos, mas nós somos seres únicos e que vem trazendo conosco bagagens, né? E essas bagagens não é de hoje, essa bagagem é de muito tempo. Então ele fala que Marcela e Roberta não poderiam trair na condição de mãe e filho as simpatias do passado ao presente, tanto quanto Ildeu, Sônia e Márcia não conseguiriam fugir à predileção que os ligava desde o passado. O problema é de afinidade em sua estrutura essencial, afinidade com dívidas, exigindo resgate. Então, veja bem, diferentemente daquilo, né, que atraía Sônia, Márcia e Ildeu, por que da mesma forma que Ildeu, Sônia e Márcia se ligavam, Marcela e Roberto também não se ligavam a eles? Porque Ildeu tinha
para com Marcela, principalmente, e também com Roberto, porque ele ceifou a vida do Roberto numa outra encarnação, né? A afinidade aqui não era positiva, era negativa. Era dívida. O que acontece com muitos de nós? Quando estamos numa situação de devedores, a situação é muito mais, vamos dizer assim, preocupante, nos deixa muito mais inquietos do que quando é uma situação agradável. A gente não recebe uma situação de inquietude da mesma forma que a gente recebe a questão da dívida. Porque a dívida vai exigir de nós, né? Muitas das vezes não, na maioria delas, né? Passar pelas expiações. E são expiações doloridas. São expiações que muitas das vezes nos traz dor, principalmente se não tivermos aceitação diante dela. Diferentemente de uma expiação positiva, porque ela é agradável, você deseja permanecer naquela vibração, naquele contexto. Mas como tudo passa e como nós estamos em terra de expiação e provas, ora nós estamos colhendo coisas positivas, ora nós estamos passando aí por momentos difíceis. Lembrei-me então dos exageros que podemos atribuir à teoria da libido, a energia através da qual, segundo a escola de Freud, o instinto sexual se revela na mente e tece alguns comentários elusivos ao assunto, detendo-me de maneira especial na amnésia infantil, a que o famoso cientista empresta a maior importância para explicar as operações do inconsciente. Silas, atencioso, completou sem hesitar. Bastaria compreender na encarnação terrestre um espírito usando um corpo para entender que as amnésias decorrem naturalmente da inaptidão temporária entre a alma e o instrumento de que se utiliza. Na infância, o ego, em processo de materialização, externará reminiscências e opiniões, simpatias e desafetos através de manifestações instintivas, a lhes entremostrarem o passado, do qual mal se lembrará no futuro próximo, de vez que estará movimentando a máquina cerebral em desenvolvimento, máquina essa que deverá servi-lo, tão só por algum tempo e para determinados fins, ocorrendo idêntica situação na idade provecta, quando as palavras, como se desprendem dos quadros da memória, traduzindo alterações do órgão do pensamento modificado por desgaste. E a tese da libido como fome sexual característica em todos os viventes? A tese do libido. E aqui, quando ele fala dessa tese do libido, ele está falando aí dessa libido sexual desenvolvida, né, em todos nós. A princípio, lá na infância, encontra-se adormecida, né? Mas à medida que a gente vai se desenvolvendo, de uma certa forma, ela vai aflorando. Mas a libido também é como essa mente infantil, né? Que vai se desenvolvendo. Hoje, enquanto criança, a gente não lembra de muita coisa, a gente passa aquela vontade no momento, mas lá na frente nem está lembrando mais, né? Até que a memória, a mente, a personalidade se firma. E aí a gente passa a ter mais propriedade diante da nossa vivência, né? E ele fala o seguinte: essa fome sexual, ela é característica em todos os viventes. Freud considerou, Silas, deve ser louvado pelo desassombro
com que empreendeu a viagem aos mais recônditos labirintos da alma humana para descobrir as chagas do sentimento e diagnosticá-las com o discernimento possível. Entretanto, não pode ser rigorosamente aprovado quando pretendeu, de certo modo, explicar o campo emotivo das criaturas pela medida absoluta das sensações eróticas. Então, ele está dizendo que tudo vai iniciando aonde? Na nossa mente. Lembra, lá no estudo, no Livro dos Espíritos, que tem uma pergunta que sempre nos fala, que tudo nasce da mente. Se você pensa, aquilo já existe. Porque se você pensou, você criou forma. Muitas das vezes na sua mente você criou forma e movimento. Então, ainda que fisicamente não exista, na sua mente já é concreto. Confiou-se o assistente a ligeira pausa e prosseguiu. Criação, vida e sexo são temas que se identificam essencialmente entre si, perdendo-se em suas origens no seio da sabedoria divina. Por isso, estamos longe de padronizá-los em definições técnicas inamovíveis. Não podemos, dessa forma, limitar as loucuras humanas à função do sexo, pois seríamos tão insensatos quanto alguém que pretendesse estudar o sol apenas por uma réstia de luz filtrada pela fenda de um telhado. Então, ele está dizendo que essa questão, né, da criação, da vida e do sexo, elas andam juntas. Mas elas são assuntos muito complexos. Vai muito além daquilo que está aos nossos olhos, ao nosso alcance. Que seria a mesma coisa a gente querer estudar o Sol e entender pelo Sol apenas uma fresta de luz que passa ali na nossa janela. O Sol não é somente aquilo, é muito maior do que isso. Né? E por que ele está caminhando nessa questão aqui? Eles estão dizendo sobre isso, fazendo a reflexão sobre lá o caso de Ildeu, Roberto e Marcela. E Ildeu, ele se perde em muitas encarnações, né? Com essa tendência, com essa atração por uma daquelas que nessa reencarnação também é sua filha. Ora eles colocam elas a perderem, ora ele se envolve com uma, mas sempre está ali largando a esposa por prazeres da carne. Prazeres esse que ele já vem carregando com ele há muito tempo, e por isso, por ele ainda não ter aprendido, quando chega no mesmo ponto da vida, ele escorrega e se vê diante dessa situação perdedor. Ele está vindo várias vezes, as oportunidades estão sendo dadas. Olha, agora você vai dar a vida àquele que um dia você tirou a vida. Você precisa dar amor a esse ser para reparar algo que está em você. A Marcela está aqui, ela tem muito o que reparar com você, já vem de várias reencarnações. Vocês têm algo a reparar e você se declina diante disso. Mas quando chega nesse ponto, ele tem essa inclinação. E a primeira inclinação que ele tem em relação a deixar a sua família, deixar principalmente Marcela, e, como se diz, pular fora, a primeira inclinação é nessa questão de atração sexual pela outra. Acha-se que a vida é somente isso, né? Os prazeres da carne. E é o prazer da carne que está o levando a cada vez mais se distanciar daqueles que seriam aí a sua família, que estão seguindo a evolução, e ele se perdendo cada vez mais.
Examinado como força atuante da vida, a face da criação incessante, o sexo a rigor palpitará em tudo, desde a comunhão dos princípios subatômicos à atração dos astros, porque então expressará força de amor gerada pelo amor infinito de Deus. O ajuste entre o oxigênio e o hidrogênio decorrerá desse princípio no plano químico, formando a água de que se alimenta a natureza. O movimento harmonioso do Sol, equilibrando a família dos mundos, na imensidade sideral, além de nutrir-lhes a existência, resultará dessa mesma energia no plano cósmico. E a própria influência do Cristo, que se deixou crucificar em devotamento a nós outros, seus tutelados na terra, para fecundar de luz a nossa mente com vista à divina ressurreição, não será, na essência, esse mesmo princípio estampado no mais alto teor de sublimação? O sexo, pois, não poderia ausentar-se do reino espiritual que nos é conhecido, por ser de subsistência mental, determinando mentalmente as formas em que se expressa. Então, essa questão sexual, essa troca, a troca que se tem nessa questão sexual é a mesma troca que existe em uma junção química, ao qual aqui está nos explicando. Tem-se a sua importância, tem-se a sua essência, mas o que acontece é que muitos não sabem utilizá-la. Banalizam o que não precisaria ser banalizado se nós tivéssemos, vamos dizer assim, uma certa consciência e uma determinada evolução. Muitas coisas acontecem na Terra de forma desregrada porque nós não sabemos conviver. Nós não sabemos limitar. Nós não sabemos denominar para o que serve. E aí, a grosso modo, quando não se sabe manipular algo, o negócio vira o quê? Uma bagunça. Representa desse modo não uma energia fixa da natureza trabalhando a alma, e sim uma energia variável da alma com que ela trabalha a natureza em que envolve, aprimorando a si mesmo. Apreciemo-la assim como sendo uma força do Criador na criatura, destinada a expandir-se em obras de amor e luz que enriqueçam a vida, igualmente condicionada à lei de responsabilidade que nos rege os destinos. Hilário, que ouvia atenciosamente as elucidações expostas, considerou: semelhante argumentação dá-nos a entender que a força sexual não se destina simplesmente a gerar filhos. Não me calou agradavelmente a ponderação que julguei de todo inoportuna ante a elevação e a transcendentalidade a que Silas projetara o tema em estudo. Isso diz André. Mas o assistente sorriu bem-humorado e respondeu. Então vamos lá, a pergunta de Hilário. Essa questão sexual, essa força sexual, ela se destina apenas para termos filhos enquanto nós estamos aqui na Terra? Hilário, meu amigo, na Terra é vulgar a fixação do magno assunto no equipamento genital do homem e da mulher. Contudo, é preciso não esquecer que mencionamos o sexo como uma força de amor nas bases da vida, totalizando a glória da criação. Foi ainda Segismundo Freud quem definiu o objetivo do impulso sexual
como procura de prazer. Sim, a assertiva é respeitável e nos reportando as experiências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. Então, olha lá. A questão sexual, e ele deixa bem enfatizado quando ele fala, e lá, meu amigo, na Terra. Então, aqui na Terra, diferentemente dos outros planetas, que existem seres mais evoluídos em que o habitam, consequentemente no mundo espiritual, com exceção de zonas umbralinas, né? O sexo ele é vulgarizado, ele é erotizado, e assim ele não deveria ser, porque ele fala, né, que o sexo é como força de amor nas bases da vida. E aí as pessoas usam a torta direita de forma não só desregrada, mas de uma forma que não tem consciência diante daquilo. Pela energia criadora do amor que assegura a estabilidade de todo o universo, a alma em si aperfeiçoando busca sempre os prazeres mais nobres. Temos assim o prazer de ajudar, de descobrir, de purificar, de redimir, de iluminar, de estudar, de aprender, de elevar, de construir, e toda uma infinidade de prazeres condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Então, ou seja, muitas das vezes aqui na Terra se encontra prazer apenas numa questão sexual, enquanto os prazeres podem ser sentidos em vários outros meios. E aqui ele fala, né? Cita vários deles, e um deles é no prazer de aprender, de se purificar, né? De construir uma infinidade de prazeres ao qual nós somos capazes. E ele nos dá um ensinamento aqui, que fora dessa questão sexual, o prazer em ajudar e todos eles em que ele colocou aqui são condizentes com os mais santificantes estágios do espírito. Então, a partir daí, a partir dessa premissa, nós podemos aprender que nos mundos espirituais evoluídos, o que nos gera prazer, o que nos dá alegria para o espírito, não é essa questão banalizada sexual que se encontra hoje erotizada na Terra, né? Mas a gente pequeno da forma que é, quando se fala na palavra prazer, muitos já ligam essa palavra prazer numa questão sexual, enquanto a gente deveria abrir o nosso leque. Mesmo porque nós sabemos que essa questão sexual vulgarizada, erotizada, em que se encontra hoje, ela também é temporária na vida de todos nós, porque o próprio corpo físico vai chegar a um estágio ao qual ele não terá mais esse prazer carnal. Ele vai encontrar outros prazeres na vida. Por quê? Porque muitas das vezes, pela idade, o corpo físico já não consegue mais fazer uso do sexo da forma com que era feito quando se era jovem. E aí encontra-se prazer em outras coisas. E aí começa a entender que a vida não é somente essa questão animalesca do sexo, do prazer, que as pessoas acham, né? A grande maioria. E talvez eu esteja sendo até injusta quando falo na questão animalesca, né? Porque os animais não usam o sexo da forma de desregrada como a gente usa. Os animais usam essa energia sexual tão somente para
prosperar para poder fazer com que a espécie perpetua, ou então que a espécie, né, eles fazem o possível para que ela continue. Né? O homem é que vem e destrói com tudo, né? Por isso tem muitos animais aí em extinção, outros nem existem mais, porque o homem destrói. Mas a questão sexual é apenas para perpetuar a espécie. A gente usa também para essa questão da nossa espécie, né, de conservar a nossa espécie, usa, mas usa também de outras formas e muitas das vezes de uma forma exagerada, desequilibrada. Encontramos desse modo almas que se amam profundamente, produzindo inestimáveis valores para o engrandecimento do mundo, sem jamais se tocarem umas nas outras, do ponto de vista fisiológico, embora permutem constantemente os raios quintessenciados do amor para a edificação das obras a que se afeiçoam. Sem dúvida, o lar digno, santuário em que a vida se manifesta, na formação de corpos abençoados para a experiência da alma, é uma instituição venerável, sobre a qual se concentram as alterações da providência divina. Entretanto, junto dele, dispomos igualmente das associações dos seres que se aglutinam uns aos outros nos sentimentos mais puros em favor das obras da caridade e da educação. Ele está falando o seguinte: olha, para se ter prazer na vida, não é necessária somente essa questão sexual. Existem pessoas que se amam a ponto de uma nunca tocou na outra nesse ponto sexual, mas elas comungam afinidades entre si, energias entre si. Mas essa questão sexual ela é muito válida, principalmente quando dentro de um campo familiar, aonde estão ali formando, né, família, e essa questão sexual ela é importante para que a família cresça. E para até mesmo que o projeto reencarnatório, ao qual cada um de nós viemos destinado, possa se concretizar, porque ele começa se concretizando na família. Aqui nós não estamos dizendo de forma alguma que o sexo não é importante. Sim, ele o é, porque senão nós não estaríamos aqui, nossos pais não estariam aqui, né? São oportunidades, portas que nos são abertas para que aqui nós podemos estar. Mas aqui nós estamos dizendo e falando e refletindo e batendo na tecla da questão da consciência, da forma com que se usa, para que se usa, e muitas vezes usa desse instrumento sagrado para se perder na vida. As faculdades do amor geram formas sublimes para a encarnação das almas na Terra, mas também criam os tesouros da arte, as riquezas da indústria, as maravilhas das ciências, as fulgurações do progresso. E ninguém amealha os patrimônios da evolução a sós. Em todas as empresas do acrisolamento moral, surpreendemos espíritos afins que se buscam, reunindo as possibilidades que lhes são próprias, na realização de empreendimentos que levantam a humanidade da terra para o céu. Após breve pausa, acentuou. O próprio Cristo, nosso Senhor Jesus, para cimentar, para construir os alicerces do seu apostolado de redenção, chamou a si os companheiros da Boa Nova, que, embora a princípio não lhe compreendesse a excelsitude, que dele se fizeram apóstolos intimorados, selando com o mestre inesquecível um contrato de coração para coração, por intermédio do qual lançaram os fundamentos do reino de Deus na terra, uma obra de abnegação e sacrifício que constitui hoje o mais arrojado cometimento do amor no mundo.
E ele está dizendo, olha, Jesus e os seus apóstolos. Jesus, quando ele veio deixar-nos o alicerce, as construções que ele nos deixou hoje, ele se uniu com os seus apóstolos. Eles selaram essa comunhão inesquecível e que se perpetua aí até hoje. Uma forma também de encontrar nessas bem-aventuranças o prazer de estar fazendo o bem. O prazer, né? Dentro de uma abnegação e dentro de um sacrifício. Nesse ponto das elucidações que lhe fluíam do verbo afetuoso, permitiu seu assistente mais longo intervalo, percebendo, porém, que estimaríamos ouvi-los mais amplamente sobre o sexo, como é concebido entre os homens de forma a enfileirar conclusões adequadas aos nossos estudos de causa e efeito, ele voltou a dizer: tais considerações que expendemos acerca de um tema assim tão vasto, externando-nos do ângulo mais elevado que a nossa mente é suscetível de abarcar, não nos dispensam do dever de exaltar a necessidade de sublimação da experiência emotiva entre as criaturas. Sabemos que o sexo, analisado na essência, é a soma das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente, razão por que é imprescindível observá-lo do ponto de vista espiritual, enquadrando-o na esfera das concessões divinas, que nos cabe movimentar com respeito e rendimento na produção do bem. Ele está dizendo, olha, o sexo tem o seu valor, que eu acabei de dizer anteriormente. Não, isso não é que a gente esteja aqui dizendo, né? Que não tenha valor algum, né? E que ele não está aí para ser executado, né? A ser usado, mas que nós possamos o fazer, sobretudo, com responsabilidade e observá-lo também de um ponto de vista espiritual. Entendo que vocês desejariam efetuar mais longa digressão educativa nesse domínio. Entretanto, cremos desnecessário minudenciar particularidades ao redor do assunto, porque conhece de sobejo que quanto mais amplo o discernimento do espírito, mais imperiosas se lhes fazem as obrigações perante a vida. O sexo no corpo humano é assim como um altar de amor puro que não podemos relegar à imundície, sob pena de praticar as mais espantosas crueldades mentais, cujos efeitos nos seguem invariáveis depois do túmulo. Meu colega, que ardia de anseio de intensificar indagações, inquiriu respeitoso: Silas, amigo, assistimos no mundo a todo um acervo de conflitos sentimentais que, por vezes, culminam em pavorosas delinquências. Homens renegam os sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal-nascidos, quando os não assassinam covardemente. Tudo isso em razão da sede dos prazeres sexuais, que não raro lhes situam os passos nas sendas, nos caminhos tenebrosos do crime. Todas essas falhas acompanham o espírito, além da armadura de carne que a morte o consome. Ele está dizendo o seguinte, olha, quantos pais e quantas mães não se perdem na vida por essa questão do prazer sexual? E a gente vê isso, a gente vê essa linguagem de André Luiz, a gente fala assim, nossa, mas que linguagem difícil isso que ele está usando, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Então, vamos trazer para a nossa realidade.
Os pais não abandonam a família porque conhecem uma mulher lá fora. Não estou dizendo que essa mulher seja a pior, mas que abandona sua família para os prazeres da carne, ao qual quem está lá fora está proporcionando. De uma forma libertinosa, de uma forma em que o próprio capítulo vem dizendo, através de imundícies. Quantas mães não abandonam seus filhos para viver os prazeres da carne com outros lá fora? Quantos não abandonam a sua responsabilidade? E aí Silas está perguntando, né? Hilário está perguntando para Silas, né? Todas essas falhas desses indivíduos acompanham o espírito além da armadura de carne, ou seja, eu desencarnei hoje. Se é um espírito que vive ali pelos prazeres da carne, que abandona mesmo, que vai para onde lhe seja melhor, porque ele quer viver os prazeres da vida, e entende-se que prazer da vida é prazer carnal, sexual, quando desencarna, eles continuam, eles levam com ele essas falhas, vai acompanhando o espírito, e Silas responde: como não? Cada consciência é uma criação de Deus, e cada existência é um elo sagrado na corrente da vida em que Deus palpita e se manifesta. Responderemos por todos os golpes destrutivos que vibramos nos corações alheios e não nos permitiremos repouso enquanto não consertarmos valorosos os serviços de reajuste. Olha, todos esses que deixam as suas famílias, que levam a tristeza no coração do outro, que aquele que dá ao outro uma falsa esperança, mas está ali brincando com o sentimento alheio, ele leva isso com ele além túmulo. E lembra? Lá do céu e inferno, Código Penal da Vida Futura. Quando eu pratico um ato negativo no sul de 3 elementos, eu preciso arrepender, reparar e expiar. Se eu tenho essa perspectiva, isso está em mim, carimbado em mim. E o descanso não me chegará enquanto eu não tiver arrependido, reparado e expiado. Passado na carne aquilo que eu levei para o outro. Até que eu possa, então, aprender. Porque aquilo está em mim. Então, nós somos prisioneiros das nossas consequências. E essas consequências dessa questão sexual também. Em todos os pontos da nossa vivência, em todos os pontos que nós temos enquanto espíritos, se a gente passa do limite negativamente, pode ter certeza que nós somos devedores e isso vai se arrastar conosco, seja lá, sabe-se lá por quanto tempo, até que nós então possamos reparar aquilo que um dia nós mesmos estragamos. Então, Ildeu abandona Marcela, escorraça o filho, vai viver mais uma vez uma vida extraconjugal, distrata a Marcela, porque era muito fácil, né? Talvez fosse melhor para ele, então, não contrair o matrimônio, ainda que tivesse dentro do seu projeto reencarnatório. Mas se ele estava com a intenção de brincar, de fazer hora com o sentimento do outro, com o coração do outro, talvez era melhor ele não ter adentrado aquela situação. Porque ele foi ali desrespeitoso. Mas o desrespeito encontra-se com ele. O desrespeito irá segui-lo para onde ele for, até que ele aprenda, pelos caminhos em que a vida irá lhe impor, a respeitar.
Se há necessidade de expiar, quantas encarnações será que ele também não vai ser deixado, assim como ele deixou o outro, né? Quantas encarnações ele não vai sentir na pele? Quantas vezes ele não será abandonado porque por afinidade, por esse carimbo que tem nele, que esse carimbo é igual um imã, quantas ele não vai atrair para ele? No momento em que ele tiver aprendido a respeitar, será o momento de expiar. Porque a gente aprende no arrependimento, né? Mas ela se conclui com a expiação. Então, esse imã da expiação que ainda se encontra nele, ele vai atrair para perto dele pessoas que um dia foram igual a ele. Então, ele vai se apaixonar e vai se ver abandonado. Ora, ele vai voltar como filho, que vai atrair um pai que o escurrace. Então, está em nós as consequências dos nossos atos. Que todos nós possamos ter discernimento diante da vida, não só em um ponto, porque essa questão sexual, ela é apenas um ponto do todo que nos formam, que nós possamos cada dia nos desenvolver um pouco mais, evoluir um pouco mais. No próximo capítulo, no nosso próximo estudo, nós vamos saber um pouco mais o que Silas tem a nos ensinar dentro dessa questão de troca de energia espiritual, sexual, através da sexualidade, ao qual muitas das vezes nós estamos aí entranhados e a gente não está nem se atinando, né? Muitas das vezes por falta de discernimento ou por levar mesmo, por, né, como se diz, os prazeres da vida, o prazer da carne, né? Está muito bom. Mas nós precisamos lembrar que nós não somos carne para a vida inteira. Nós estamos aqui para usar desse prazer da carne, mas não é somente ele que vai nos fazer evoluir. Ele é apenas um ponto ao qual nós precisamos usá-lo com responsabilidade, mas, sobretudo, com muito, muito discernimento. Alguma dúvida, gente? Tudo muito banalizado, né, gente? No dia de hoje, principalmente essa questão sexual, né? E as pessoas muitas das vezes acham bonito, né? Usam essa questão sexual de uma forma que ao qual não deveriam, né? É um ponto tão bonito da vida, né? Mas que é usado de uma forma desregrada, é usada de uma forma que é mal entendida, mal compreendida e mal executada, né? Que todos nós possamos ter discernimento. Vamos encerrar? Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, obrigado a cada um de vocês pela paciência de estarmos aqui hoje, mais uma vez, crescendo, evoluindo, buscando. Nós estamos com sede de aprendizado, porque nós queremos chegar do outro lado vitoriosos. Nós queremos passar na prova, não é assim? Nós queremos diante da prova que nos chega, a gente tem embasamento para executar. E olha que quando a prova nos chegar, a gente ainda vai escorregar. Mas se a gente tiver estudado bastante, a nossa chance de sairmos dessa prova vitoriosos é muito grande. Que Jesus esteja com cada um de nós, segurando firmes nas nossas mãos e que essa espiritualidade amiga esteja conosco, do nosso lado, esses soldados de Cristo que não desiste da gente jamais. Fiquem com Deus, até amanhã, no Evangelho no Lar, às 8h30. Tchau, gente!